Boa noite a todos. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por mais essa oportunidade, a qual o Senhor Ele tem concedido a cada um de nós. E desde já eu convido os irmãos que puderem a ficar de pé para nós fazermos oração. Santo Deus, maravilhoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tua graça, tua misericórdia, por cada família aqui nessa noite representada, ó Pai. Meu Deus, muito obrigado, ó Deus, por tua graça e pelo teu amor, ó Pai, que é infinito, ó Deus. Santo Deus e maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia, por mais essa oportunidade. Nós queremos, ó Pai, render-te graça pelos livramentos ao qual o Senhor tem nos dado nesse dia tão maravilhoso, ó Pai. Senhor, meu Deus, muito obrigado por ter nos levado ali em Amaragi, ter nos trazido de volta, ó Pai. E muito obrigado, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Nesse momento nós queremos interceder também por pessoas que estão em casa, talvez estão impossibilitadas, ó Pai, de vir a tua casa, ó Pai, devido a algum motivo de doença, ó Pai. Nós queremos entregá-los nas tuas mãos, ó Pai. Nós queremos também interceder por famílias enlutadas, ó Deus. Nós queremos te agradecer, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. E a ti oramos, ó Deus, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Nesse momento eu convido toda a igreja para nós cantarmos o hino de número 112 do nosso cantor cristão. Vencendo vem Jesus, 112. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim
as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de... E os gemidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido tem Jesus. Mais uma vez essa estrofe. E por fim entronizado, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os gemidos em fulgor hão de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém? Vamos louvar ainda o hino de número 188. O Evangelho 188. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. Boas novas tão alegres, elas são para quem ouvir. Assim Deus, sim, a cada pecador que nos deu seu Filho amado, pra sofrer a nossa dor. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão é bendito nosso Deus. A nova do Evangelho dá-nos todos a saber que fartura para todos, sim, para da vida ao pão eu sou, satisfeitos ficarás, teus pecados e tua alma lavareis e paz terás. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão é bendito nosso Deus. A nova do Evangelho ora vem nos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos demoreis então, não virei os vossos olhos, ou fugir da perdição. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz
perdão. É bendito nosso Deus. A nova do Evangelho, jubiloso som nos é, pois o amor de Jesus Cristo dá perdão mediante a fé. As novas se vos dão, que já veio o Salvador, tão bondoso e poderoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito nosso Deus. Amém? Ainda vamos louvar o hino de número 236. Atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão. Sim, dele tu receberás. Ó, vem, sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te dará. Dilacerado pela dor das tuas culpas do pecado, vem sem demora ao Salvador, e vida novas de gozar. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te dará. Se para vir ao Salvador, tu fraquezas a vencer. Ó, vem, pois ele em seu amor e em ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois ele almeja te valer, e sempre quer buscar teu bem. Confia nele em teu viver. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te dará. Amém? Convido toda a igreja agora para nós lermos um texto
encontrar, que se encontra no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 19, e a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 10, e eu queria ler com toda a igreja, e eu vou ler os versículos ímpar e a igreja os versículos pares. Amém? Nós vamos ler até o 10. Amém? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. E ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Todo o povo viu isso e começou a se queixar, e ele se hospedou na casa de um pecador. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. O 10. Amém? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E que quando eu costumo dizer, sempre que quando nós não valíamos nada, quando ninguém dava nada por nós, Deus, com sua infinita misericórdia, enviou seu Filho amado para morrer por nós. E se hoje nós estamos aqui, é por sua infinita bondade e por sua infinita misericórdia. Amém? Que nós possamos sempre buscar esse Deus tão soberano, esse Deus maravilhoso, porque hoje veio salvação a esta casa, porque este é o filho de Abraão. Assim como Zaqueu, que ninguém dava nada por ele, assim como Zaqueu estava rejeitado pela sociedade, muitas pessoas estão aí, rejeitadas pela sociedade, pela família, mas Jesus, ele morreu por cada um de nós, e ele tem plano de salvação para a sua vida. E se nessa noite você não fez a sua decisão, você faça, porque Jesus, ele está voltando com poder e grande glória. Amém? Nesse momento, eu passo a oportunidade para o pastor fazer a dedicação dos dízimos e oferta, e logo após o Ministério Feminino está com a oportunidade. A paz do Senhor Jesus a todos. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que temos de estar na casa do Senhor em mais um domingo e hoje tendo a oportunidade de participarmos da ceia do Senhor. Eu quero ler
os primeiros versículos de 1 João, capítulo 2, onde o apóstolo escreve essas palavras: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não escreva a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. É interessante quando lemos o texto sagrado e o texto bíblico diz uma coisa ou fala uma coisa, e nós às vezes para digamos assim, para adaptá-lo às nossas ideias, ou até mesmo os nossos sentimentos, o nosso comportamento, até a nossa maneira de agir, a gente às vezes faz uma interpretação ou tenta remediar as coisas, trazer é como se tentasse trazer o versículo para onde ele não está. E a palavra do Senhor é bem clara que o Senhor Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a oferta pelos nossos pecados. Em outras palavras, nós não temos um outro meio para nos livrar dos nossos pecados, somente através do sacrifício de Jesus. Não tem como escaparmos, não tem como, não existe um instrumento de defesa para a gente. A única maneira de sermos livres da culpa, do pecado é através do sacrifício de Jesus. Não é a religião, não é o simples fato até mesmo de a gente vir a um culto, à igreja. O que vai transformar a nossa vida é o sacrifício de Jesus em nós. É Jesus entrando na nossa vida. É Jesus fazendo parte da nossa vida, do nosso viver. É o que faz nos ser transformados pelo Senhor. E não tem como ser transformado se não for assim. Eu ouvi uma entrevista, parecia ser um programa de rádio, dois radialistas falando, e um deles falava sobre que os especialistas descobriram que os estudos chegaram à conclusão, através de estudos, que quando a gente faz um bem a alguém, quando a gente ajuda alguma pessoa, quando a gente faz um bem a alguma pessoa, sem querer nada em troca,
sem a intenção de receber nada por isso. Ele diz que a gente libera algo em nós que ele chama, que parece que é ocitocina, alguma coisa, ocitocina, não é isso? Ocitocina, e diz que isso é algo muito bom. E diz que quando isso é liberado por aquele que faz o ato, faz esse bem, sem querer nada em troca, diz que essa mesma coisa é liberada por parte daquele outro que recebe o bem. Mas disse que aquele que assiste também essa atitude, ele também libera isso. E ele, falando isso, de quanto isso era bom, aí ele disse assim: imagina o quanto Jesus liberou de ocitocina. Ele disse o quanto Jesus, quando ele saía, ele liberava essa coisa boa, essa, não sei agora especificar, mas essa energia, essa química, não sei, no seu organismo. O quanto Jesus liberou de coisa boa para as pessoas. E eu, imaginando isso, quando leio um texto como esse, eu fico pensando, se o texto diz que a gente tem que andar como ele andou, que a gente tem que viver como ele viveu, que a gente tem que amar como ele amou, então que a gente tem que fazer alguma coisa sem esperar nada em troca, não é? Tanto é que a Bíblia diz que quando você der alguma coisa com a sua mão direita, faça para que a mão esquerda não perceba. Se você fizer alguma coisa, faça-o sem querer que alguém te retribua por isso. E façamos o bem, e sejamos bênçãos em nome de Jesus, e sejamos abençoados em nome do Senhor Jesus. Enquanto a medicina ou a ciência, os estudiosos vão descobrindo essas coisas, Jesus já nos ensinava isso através da sua palavra. Deus já nos ensina isso através da sua lei, através dos 10 mandamentos. É interessante isso, não é? A gente observa, por exemplo, a quantidade de jovens, adolescentes que perdem a vida aí para os vícios, para as drogas, na criminalidade, porque decidiram não ouvir os pais, optaram pelas amizades, pelas companhias. Depois vem a questão do vício, mas até se tornar um vício, primeiro veio não ouvir pai e mãe, não ouvir conselhos em casa, né? Seguir coleguismo, seguir as amizades. Se isso é hoje, digamos assim, tão real nos nossos dias, a gente imagina que lá o quinto mandamento é: honra teu pai e tua mãe. E diz mais que é o único mandamento com promessa: os teus dias de vida serão prolongados, você vai ter os dias de vida acrescentados. Vamos orar ao Senhor e oremos a Deus, pedindo a Ele a sua graça, que Ele venha estar abençoando os nossos irmãos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enfrentando problemas, as suas lutas nesses dias, em nome de Jesus. Nessa oração, lembrem de orar por Elton, o filho da nossa irmã Nininha, está com problema de saúde, que nós oremos para que o Senhor estenda as suas mãos e lhe dê saúde em nome de Jesus. Amém? Amado Deus, bendito é o teu nome. Senhor, nós te adoramos por estarmos na tua casa, te adoramos, Senhor, por tua bendita e gloriosa palavra, te adoramos, ó Deus, porque o teu Espírito Santo, Senhor, nos trouxe a esse lugar hoje à noite. Estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor nos atraiu a esse lugar, porque o Senhor nos trouxe a esse lugar. Então, estamos aqui para a glória do teu nome, para glorificar a ti, Senhor, e para ouvir a tua voz, receber, ó Deus, a tua direção, a tua orientação, recebermos a tua palavra, te dar louvor, engrandecer o teu nome, mas nos alegrar, Senhor, diante da tua gloriosa e bendita presença. Senhor, também queremos nesse momento, ó Deus, interceder, orar, ó Deus, em favor dos nossos amados, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enfrentando problemas, aqueles que estão, ó Deus, sofrendo nesse momento.
aqueles que estão em casa, ou aqueles que são, ó Deus, e que alguém está orando por eles agora, que estão hospitalizados, aqueles que têm cirurgias para fazerem, aqueles que estão, ó Deus, talvez vivendo dilema de serem desenganados, mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor tem todo o poder. A nossa oração, Senhor, ela não teria nenhum sentido, não teria nenhuma validade se não houvesse do outro lado alguém para nos ouvir, alguém para nos atender. Nós não falamos, ó Deus, para a igreja, nós oramos ao Senhor, oramos à tua pessoa, bendito Pai, crentes de que o Senhor é poderoso para fazer como a sua palavra diz, infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Quando nós esperamos um milagre, Senhor, não contamos talvez com a grandiosidade da bênção que o Senhor derramará sobre as nossas vidas. Mas nós já te agradecemos, ó Deus, porque ouves a nossa oração, porque ouves a súplica do teu povo, Senhor. E nós oramos, ó Deus, crentes no poder do Senhor, que milagres estarão acontecendo, Senhor, que bênçãos serão derramadas, que vidas testemunharão do maravilhoso poder e bem-feito do Senhor na vida delas. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida de todos que fazem esse culto hoje à noite, Senhor. Seja aqui na igreja ou aqueles que de casa, Senhor, acompanham-nos através do Facebook. Que o Senhor esteja abençoando-os agora com a sua infinita graça e aqueles que depois acompanharão também pelo YouTube. Que a graça do Senhor, meu Deus, seja estabelecida e derramada sobre a vida de cada pessoa. Nós te adoramos e nós te agradecemos, ó Senhor, em o nome de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. Amém. Enquanto o Ministério Feminino vai louvar o Senhor, o irmão Ítalo recolhe os dízimos e oferta. Nós também saudamos a igreja com a paz do Senhor. Queremos deixar o Salmo 37 e o 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Foram noites intermináveis, eu só chorava. Em um auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuí.
chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Amém. Amém. Nós agradecemos a oportunidade. Amém. Graças a Deus, né? Por tudo quanto o Senhor tem feito. E nesse momento o Ministério de Louvor está com oportunidade. E desde já eu estou grato a Deus também por mais essa oportunidade a qual Ele tem concedido. E peço aos irmãos que quando for orar, não esqueçam de orar por mim e por toda a minha família. Amém. Pois são. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. É bom começarmos a semana na presença do Senhor, cultuando ao Senhor juntamente com os irmãos. E chegará o momento, né, em que todos nós estaremos reunidos lá na glória. Aqui é somente o ensaio, né? Então vamos ficar de pé e vamos ensaiar. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do
Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todos os joelhos se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todos os joelhos se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Oh, oh, oh. Toda língua confessará ao Senhor, todos os joelhos se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Aleluia. Hoje estamos aqui agradecendo ao Senhor por Ele ter se sacrificado por nós. O pastor falou aqui, que Jesus, Ele é a nossa única esperança. E o interessante é que o remédio para o pecado é o mais caro, que já existiu, mas ele já foi pago, esse preço já foi pago. Então, para nós, o custo é zero. Basta que a gente apenas se disponha a seguir ao Senhor Jesus. Basta que a gente se disponha apenas a estar no centro da sua vontade. E todo o resto o Senhor fará em nossas vidas. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Aleluia. Nós servimos ao Deus fiel, Deus maravilhoso. Quando a gente se depara na leitura bíblica, a gente vê que em alguns momentos o povo de Deus se deparou em situação de seca, falta de chuva. Isso muito em decorrência também do local onde viviam, uma região desértica. E a gente sabe que no deserto não se chove ou não há chuva com muita frequência. E as pessoas clamavam a Deus pedindo chuva, porque chuva é sinal de água e água é vida, é necessidade que todos nós temos. E o Senhor, Ele atendeu. E hoje a gente precisa continuar clamando a Deus para que chova. Não que necessariamente chova, mas daquela maneira literal que está lá na Bíblia, mas que Deus faça chover de uma outra maneira, de uma forma sobrenatural sobre a nossa nação, sobre a sua igreja, porque o cenário ele é adverso, a terra está árida, está seca e precisa ser molhada. Então esse deve ser o nosso clamor ao Senhor,
que Ele faça chover sobre a nossa terra seca. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, e Deus meu, assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, meu, e Deus meu, vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar, enquanto eu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar, enquanto eu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, meu, e Deus meu, vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar, enquanto eu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, enquanto eu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar, enquanto eu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, enquanto eu rio,
Vai chover, vai chover, vai chover. Aleluia. Vai chover. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Os irmãos podem sentar. Pastor Alessandro irá ministrar a palavra do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, na segunda epístola do apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 1 e o 2. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2. Nos diz a palavra do Senhor: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês ensinaram a vocês. Amém? Pedro escreve esses versículos dizendo: esta é a segunda carta que escrevo a vocês, que ele está escrevendo aos irmãos. E ele diz que nas duas cartas, tanto na primeira como nessa carta, ele diz: eu quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem, para que vocês se lembrem. Lembrar de quê? Ele diz: das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos vos ensinaram, ou ensinaram a vocês. Paulo está dizendo aos irmãos aí que as duas cartas que ele escreveu, tanto a primeira como a segunda carta, ele faz para despertá-los para as lembranças da sua mente sincera, para que eles possam recordar, para que eles possam lembrar os ensinamentos, tanto dos profetas como os mandamentos dos apóstolos que estiveram com eles ou que ensinaram a eles. Pedro está dizendo
eu não estou falando nada novo para vocês. O que eu estou falando é o que vocês já sabem. O que eu quero é que vocês lembrem. Eu quero fazer vocês lembrarem, recordarem isso. Eu quero que vocês despertem para aquilo que vocês já sabem. E o que é que vocês já sabem? As palavras ensinadas pelos profetas e os mandamentos também ensinados pelos apóstolos do Senhor Jesus. Se a gente pensasse, por exemplo, hoje à noite, nós estamos aqui porque temos, digamos assim, uma mente esclarecida. Ninguém está aqui, vamos pensar assim, ninguém aqui está perdido querendo se achar. Todo mundo está aqui hoje à noite porque tem um entendimento de que está na casa do Senhor, num culto de adoração ao Senhor. E aí a gente vem a esse culto das mais diversas maneiras. Uns às vezes com um problema, outros está com outro problema, o outro com outro problema, mas todo mundo está consciente de que está vindo à igreja e que está vindo a um santo culto. Então, essa, digamos assim, é a primeira ideia que a gente tem, é que todo mundo aqui é esclarecido. Em outras palavras, todo mundo aqui tem algo de conhecimento acerca do que está acontecendo aqui hoje à noite, do que já aconteceu ou do que vai acontecer aqui hoje à noite. Melhor ainda, se nós perguntarmos alguma coisa aqui hoje à noite acerca da Bíblia para os irmãos saberão responder. Algumas coisas, às vezes a gente fica meio com alguma dúvida, mas, por exemplo, se eu for perguntar um mandamento aqui da Bíblia, hoje à noite nós já citamos pelo menos um dele aqui. Então, se nós tentássemos aqui ouvir dos irmãos os 10 mandamentos, por certo, nós não ficaríamos sem ter a resposta de quais são os 10 mandamentos lá de Êxodo, capítulo 20. Então, acreditamos que todo mundo que está aqui conheça alguma coisa da palavra de Deus, ou conheça a palavra de Deus, conheça a bondade de Deus, conheça do amor de Deus, ou prove disso. Então, Pedro estava falando como eu posso estar falando aqui hoje à noite, apenas tentando lembrar algo que já se sabe. Então, vamos pensar o seguinte: se hoje à noite a gente fosse pensar aqui em falar numa palavra que é muito falada no meio da igreja, no meio dos crentes, nos cultos, e principalmente nesse período de pandemia, o que mais se falou foi nisso. Era uma esperança, uma expectativa que foi sendo, digamos assim, gerada por pregadores, pastores, que era a vinda após essa pandemia de um avivamento na igreja. E aí, se a gente fosse falar, por exemplo, de avivamento no culto, o que é avivamento? Tem gente que cria o culto do avivamento, por exemplo. Mas o que na verdade é um avivamento? O que na verdade é um avivamento espiritual? O avivamento ele acontece num culto? Claro que não. O avivamento não é algo que acontece em um culto. O avivamento é algo que acontece na vida da pessoa. Então, avivamento não é um fato isolado em um culto, não. Avivamento acontece com o quê? Com oração, com busca da palavra de Deus. Avivamento acontece com o quê? Com vida de santidade, uma vida que busca a Deus. O avivamento não acontece por causa de alguma, digamos assim, algumas estratégias de igrejas ou habilidades de pastores. O verdadeiro avivamento acontece por causa do Espírito de Deus agindo na vida de alguém, na vida de uma pessoa. Ontem eu estava ouvindo uma pessoa que não é evangélica, é até declaradamente católica, e ela falando sobre alguém evangélico, alguém até que a gente talvez aqui conheça, eu conheço porque trabalhamos juntos, mas a gente conversando, essa pessoa conversando comigo disse assim, que o irmão levava
fazendo convite, ia lá, até ela fazer convite para ela ir para a igreja, para o esposo. Olha, tal dia na igreja tem um culto muito bom que é só para os homens. E ela dizendo assim para mim, disse: Sandro, eu não quero que meu marido vá para lá não. Porque se aquele homem está aprendendo a falar o que ele fala aqui dentro, no trabalho, e vivendo lá dentro dessa igreja, eu não quero que meu marido faça isso não. Porque o que ele gosta daquela palavra, da palavra que termina com graça, e que não tem nada a ver com graça, isso é o mínimo, viu? Aí ela disse: eu não quero que meu marido vá para uma reunião de homem numa igreja, onde o homem que canta no altar, canta nos conjuntos, no grupo da igreja, é lá do grupo da igreja, vive na oração dos homens, no culto dos homens. É claro, ninguém está dizendo que a igreja ensina a fazer isso não. A gente está falando de pessoas que acham que estão avivadas porque estão numa igreja, porque cantam no grupo na igreja, porque se alegram até naquele ambiente de igreja, mas não muda nada, o linguajar é o mesmo. Irmãos, isso não é a pessoa que ouviu que me disse não, viu? Isso o irmão Salatiel sabe de quem eu estou falando. Eu conheço a pessoa é sério uma coisa dessa. E o problema, eu fico preocupado, sabe com o quê? É que a Bíblia diz assim: ensina a criança o caminho que deve andar. E a esposa é do mesmo jeito. E tudo praticamente criado em igreja, irmãos, coisa séria. Aí eu fico pensando, quando eu penso, ensina a criança o caminho que deve andar, eles têm um bebezinho, coisa mais bonita do mundo. Eu fico pensando naquela criança em casa, escutando aqueles dois, um com raiva do outro. Ou com raiva de outro não, com raiva de alguém. Um dizendo, aquele, e a criancinha ouvindo aquilo. Quando chega na igreja, o papai está lá. Não é? Faz chover, Senhor. Imagina. Na igreja, o papai faz. Vem, essa é a hora da adoração. Quando chega em casa, chama o colega de trabalho, o chefe, o encarregado, o gerente, o dono disso, daquilo, o colega de trabalho, alguém, qualquer pessoa. É sério. O instrumento de trabalho, o equipamento de trabalho. Imagina que coisa absurda. Então, avivamento não tem nada a ver com o culto. Avivamento tem a ver com vida. Avivamento tem a ver com santidade, com transformação. Se há um avivamento na vida de alguém, ele tem que aprender a falar direito, ele tem que aprender a falar coisa santa, ele tem que aprender a falar coisa boa. Se tem um avivamento na vida de alguém, essa pessoa tem que aprender a amar, a perdoar. Ela tem que ser diferente, ela não pode ser igual o mundano, por exemplo. Então, avivamento não é algo que acontece no culto, é algo que acontece na vida. Mas se eu perguntar a alguém aqui, se alguém aqui sabe disso, quem sabe que avivamento é assim? Alguém concorda comigo ou não? Concorda ou não? Avivamento é algo que acontece na vida ou é algo que acontece no culto? Então eu estou dizendo alguma coisa que você já sabe, não é isso? Então eu estou me comportando como Pedro hoje. Eu estou aqui dizendo para vocês, eu quero que vocês lembrem disso, somente. Não estou ensinando nada novo, né? É somente para você lembrar. Foi isso que Pedro disse. Eu escrevi 2 cartas para vocês lembrarem do que os apóstolos ensinaram, do que os profetas ensinaram e dos mandamentos que os apóstolos que estão com vocês deixaram. Também ensinaram a vocês, passaram para vocês. Mas vamos pensar numa outra coisa, que a gente fosse pensar aqui hoje à noite em falar, por exemplo, para os homens aqui, para os maridos. A Bíblia diz que o homem, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aqui tem poucos maridos, né? Tem mais candidatos, nem candidato tem tanto, né? Tem mais maridos, tem poucos maridos, tem 4 maridos aqui, né? Tem mais não, né? Tem 4 hoje, né? 4 maridos aqui. Então, mas a Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, querendo o bem dela, querendo ela com vida, querendo ela saudável, querendo ela feliz. Cristo não quer a igreja doente, Cristo não quer a igreja triste, Cristo não quer que a igreja viva a infelicidade, Ele quer a igreja triunfante, Ele quer uma igreja vitoriosa. Então, o que é que Jesus Ele quer, o que é que a palavra de Deus exige ou cobra dos maridos? Que eles queiram que as suas mulheres sejam
mulheres virtuosas, sejam mulheres alegres, mulheres felizes. E se a gente perguntar isso aos homens aqui, todo homem vai dizer que você já sabe disso ou não. A Bíblia ensina isso. E os irmãos vão dizer, pastor, eu também sei disso. Então a gente só está fazendo o quê? Somente lembrando. Mas que coisa boa, lembrar das coisas que estão na palavra do Senhor. Mas não somente os homens, tem também mandamento para as mulheres. A Bíblia diz, as mulheres sejam submissas aos maridos. E não é ao marido crente não, viu? Eu lembro que eu participei de uma convenção de aconselhamento bíblico. Quem pregou foi até um pastor, acho que é do Canadá, e ele, interessante, ele falando, aí ele disse, você seja submissa ao seu marido, a mulher tem que ser submissa ao marido. Aí ele disse assim, aí tinha muitas mulheres, a maioria eram pastores, mas tinha muitas mulheres, eram pastores ou seminaristas que estavam lá, e ele disse assim, mas tem muitas irmãs aqui, e talvez tenham mulheres aqui que seus maridos não são crentes, vai dizer para mim, pastor, eu vou ser submissa a um homem ímpio daquele? Aí ele disse assim, então quando você for passando, dirigindo seu carro, irmã, lá na estrada, que tiver aquele homenzinho lá com um boné branco na cabeça, e ele fizer um sinalzinho para você encostar o carro lá, você dá uma paradinha, quando ele chegar perto de você e pedir para você a sua habilitação, o documento do carro, você pergunta a ele se ele é convertido, se ele é crente em Jesus. E se ele disser para você que é ímpio, você diga, não, não dou meu documento não, porque você é um ímpio, eu só dou meu documento para o homem de Deus. Aí disse, por que você entrega seu documento a ele? Por que você obedece à ordem de parada do guarda de trânsito, do policial? Porque ele é uma autoridade. Então, honre, ele diz, seja submisso ao seu marido, porque foi Deus que deu autoridade a ele. E não importa se ele é crente ou não, você não escolheu ele para morar com ele, então escolheu ele para ser a autoridade da sua vida. E eu tenho uma preocupação muito grande, eu tenho um questionamento comigo com relação a essa questão de submissão à autoridade de um marido, sabe com quem? Com pastoras. Eu fico pensando como é que fica a autoridade de maridos com mulheres pastoras. Não existe, irmão, não tem quem me faça compreender o consenso de uma autoridade de um marido, se ele não for pastor, com mulher pastora. Eu não entendo como, não vai bater nunca, irmãos. Mas não tem como bater não, porque a mulher é pastora, ela tem compromisso de pregar, mas ela tem responsabilidade de obedecer o mandamento bíblico. Imagina se o marido daquela mulher diz, minha filha, eu não queria que você fosse para tal viagem, não. Para tal cidade não, para tal lugar não, para tal igreja não, mas eu sou mulher, eu sou a pastora, quem manda sou eu, porque eu vou pregar, que Deus mandou eu pregar e eu sou a pregadora. Eu não sei se o mandamento vai ter que cair por terra por causa da autoridade que o outro tem. Eu não entendo, não consigo ser convencido. Eu não estou aqui dizendo que eu tenho nada contra a pastora, eu só fico dizendo que até hoje eu não consegui resolver isso e ninguém conseguiu resolver isso para mim. Está entendendo? É uma equação aí, um cálculo aí de matemática que eu não consigo ver como vai ter essa submissão. Mas deixa problema de marido com mulher pastora à parte, né? Eu me casei com uma mulher que não é pastora, então não vou ter esse dilema lá em casa. Fica somente imaginando como é que se resolvem. Mas, né? E principalmente quando acontece caso de pastora que, como eu já vi até aqui, pastora que pegou aqui, dizer chamar o marido de burro, o marido lá sentado e usou a expressão dizendo que era o burro dela, misericórdia. Eu fico até pensando, é pior ainda, uma coisa séria, né? E uma maravilha pregando aqui, e falou aqui, não sei se alguém vai lembrar disso, se alguém prestou atenção, falar do texto bíblico, a gente se encanta, né, com a maneira que prega, a gente se encanta com as palavras e não percebe, dizendo que o marido, chamando o marido, a minha mula, para você ter uma ideia. Disse aqui, disse lá no Bongi, que bênção. Eu fico pensando como é que se resolve essas situações. Eu não quero, mas vamos continuar. Eu só quero o seguinte, lembrar que as irmãs é um mandamento bíblico e aqui não é nada novo, é apenas para lembrar. Apenas para lembrar. Mas não basta ser marido, não basta ser esposa. A Bíblia fala também os pais. Não necessariamente como o esposo ou como o marido, mas como o pai.
que os pais devem ensinar os seus filhos, instruir os seus filhos, guiar os seus filhos, conduzir os seus filhos. Não podemos transferir a responsabilidade de educar os nossos filhos para terceiro, a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos para terceiros. A gente tem muito cuidado com os nossos filhos, a gente quer o bem aos nossos filhos, mas às vezes pagar o estudo dos filhos, poder dar o que o filho quer, não é tudo. A Bíblia diz que ser pai é muito mais do que isso. Criar os filhos é muito mais do que pagar, do que dar um presente a ele, do que dar uma roupa, do que vestir ou calçá-los. É muito mais do que isso. E a gente precisa ouvir a palavra do Senhor e ver aquilo que Deus Ele traz para nós, o que Ele nos ensina através da sua bendita palavra. Ensina o menino, a criança, o caminho que deve andar, e quando ele crescer, ele não se desviará dele. Que a gente possa ver os nossos filhos crescendo e permanecendo nos caminhos do Senhor. Algumas coisas parece que vão ficando assim velhas com o tempo e vão... O mundo parece que vai se modernizando, e é claro que essa tendência de modernização às vezes tenta entrar na igreja, tenta entrar na vida da igreja, na vida do povo do Senhor. E muitos filhos de crentes, quando são tratados ou criados à luz da disciplina, não só como não somente como crentes, não somente o crente que cria seu filho, mas qualquer pessoa que tenta criar seu filho com determinadas regras, não é, que já se tinham desde o passado, é tido como caduquice. A Bíblia continua tratando que honrar pai e mãe é um dever dos filhos, que os pais sejam bons exemplos, seus filhos, continua sendo cobrado isso na Bíblia. E nós vamos entrar, a Bíblia diz que nós vamos prestar conta a Deus até mesmo das palavras frívolas que falamos. Ou seja, a pessoa que fala o que não deve, a pessoa que usa a boca de forma descuidada, a pessoa vai dar conta a Deus das palavras que fala. A Bíblia diz que nós vamos comparecer diante do Senhor. Os pais vão ter que prestar contas a Deus pela responsabilidade de terem criado seus filhos no temor do Senhor, nos ensinamentos da palavra de Deus. Que quando nos apresentarmos a Deus, possamos apresentar-nos a Ele com a nossa família. Que os nossos filhos estejam nos caminhos do Senhor, estejam vivendo para Deus, estejam servindo a Deus. Que os filhos também, eles saibam honrar os pais, respeitar os seus pais. E se a gente pensar aqui o que é filho respeitar o pai. Às vezes na igreja, melhor, na vida, os pais fazem tudo pelo filho, o possível e até mesmo o impossível, como se diz, não é, para dar o melhor que podem aos filhos. Nós aqui, quem é pai sabe, todos nós queremos que os nossos filhos tenham uma vida melhor do que nós tivemos, ou não é assim? Não é? Nós queremos que nossos filhos tenham uma vida, digamos assim, financeira melhor do que a nossa, que os nossos filhos tenham uma vida saudável melhor do que a nossa. A tendência não é muito boa para essas coisas, não é questão de saúde, né? Principalmente nessa área, mas nós queremos que os nossos filhos sejam mais saudáveis, nós queremos o melhor para os nossos filhos, nós queremos o bem para os nossos filhos. E há um esforço para isso, há sacrifícios para isso, não é, para que os filhos realmente tenham o melhor.
E muitas vezes, filhos vêm à casa do Senhor, filhos estão na igreja, em casa não ajudam os pais, nem sequer a mãe, nem sequer a lavar um prato às vezes. Não quer fazer nada em casa, não quer ajudar nada em casa. Acha que a mãe, os pais são escravos dele, tem que fazer tudo em casa e acabou. Acorda a hora que quer, vai dormir a hora que quer e come a hora que quer. E tem gente que quer sair, chegar a hora que quer também. E se o pai quiser impor algumas regras, até mesmo a nossa sociedade onde nós vivemos, diz que é porque os pais são atrasados. A Bíblia diz que os filhos têm que honrar pai e mãe, porque assim os seus dias de vida serão prolongados nessa terra. É a promessa do Senhor. Mas para aqueles que já estão na igreja, para os filhos que estão na igreja, já ouviram isso várias vezes e sabem disso. Então, como Pedro, hoje à noite, nós estamos apenas lembrando. Queremos só lembrar disso. Não necessariamente esposo, esposa, não somente se o marido ama, ou se a esposa é submissa ao marido, ou se os filhos honram pai e mãe, mas os casais, o casamento. Hoje, depois de anos para cá, há uma facilidade muito grande com a questão de divórcio, separação. As pessoas têm uma facilidade para se separarem, e aí, o argumento é que não deu mais, né? Não deu mais. E não deu mais, e não deu mais, e pronto. Quando casa, se faz votos dizendo que é até que a morte separe. Imagina, até que a morte. E não chegou nem a morte ainda. A morte nem chegou perto ainda. Já se trata de se divorciar, de se separar. Isso digamos assim, a Bíblia não disse que os casais deveriam casar para se divorciarem, mas diz que quando Deus preparou Eva para Adão, Adão disse: é carne da mesma carne, e osso dos meus ossos. Então, que a gente possa olhar, não é, para o casamento como algo que Deus, que algo de Deus, é a bênção de Deus na nossa vida. E o problema é que as pessoas casam pensando, como se diz, eu vou casar para ser feliz. Eu acho que eu casei porque eu era feliz. O problema da irmã Bia, se ela não entendeu isso, mas eu casei porque eu era feliz. Eu não me casei para ser feliz, imagina. Eu não vim para o circo, né, para estar dando gargalhada nele. A gente casa e vai lidar com todos os problemas que existem, que virão no casamento. Pedindo a Deus direção, pedindo a Deus a graça dele, pedindo a Deus que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe. Outro dia vinha do trabalho e o motorista, um dos motoristas que sempre trazem um carro e dão carona para a gente, mora em Palmares, um senhor, e ele falando, interessante, ele falando, principalmente porque tinha umas 3 colegas de trabalho que vinham juntas, e ele falando justamente disso, como as pessoas, homens abandonam o casamento, homens abandonam a esposa, ou a esposa que abandona o marido por algumas coisas, alguns motivos, a falta de dar valor, de prezar por aquilo que Deus colocou do seu lado. Aí ele citou um exemplo de uma pessoa que ele conhecia, um homem que deixou a esposa, separou da mulher atrás de uma garota bem mais jovem, deixou a esposa, abandonou o casamento, e a esposa foi embora para São Paulo, e ele aqui de Palmares, a esposa foi embora para São Paulo, a ex-esposa, não é? E esse homem adoeceu, parece que contraiu câncer, e já com uma certa idade, aquela menina nova que ele deixou a esposa por ela, não queria cuidar dele, canceroso, dele com seus problemas de saúde. A ex-esposa veio de São Paulo e ainda cuidava, não veio ser mais esposa dele, mas ainda cuidava dele, ainda dava cuidado a ele. E aquele moço dizendo, né, para nós que viemos juntos, e ele falando isso, dizendo: o homem não deveria deixar a sua esposa, o homem não deve se abrir mão do seu casamento.
A mulher não deve abrir mão do seu casamento, eles devem procurar se valorizar. É mandamento bíblico, está na palavra do Senhor. Que nenhum deixe, prive o outro daquilo que lhe é de direito. Até mesmo na questão do ato conjugal, do leito, a Bíblia aconselha que quando tiverem que se abster, que seja com consentimento, para que o diabo não interfira na sua oração, para que os dois tenham diálogo, os dois saibam o que está acontecendo. E a palavra do Senhor ensina-nos isso, e a gente, diante dos conselhos da Bíblia, a gente já sabe de tudo isso. Então a gente só está mesmo lembrando. Pedro estava dizendo para a igreja: eu escrevi 2 cartas para vocês, irmãos, somente para vocês lembrarem, para que vocês voltassem a lembrar daquilo que foi ensinado pelos profetas e pelos apóstolos. E já que todos sabem disso, eu só quero lembrar a vocês. Se a gente fosse falar, e eu quero encerrar, por exemplo, a Bíblia fala que nós não devemos ser maledicentes, ser maldizentes, não devemos usar a nossa boca para maldizer, para falar mal dos outros, para falar maldade contra os outros. Quando a gente abre a boca para falar mal das pessoas, para falar mal de alguém, a gente está proferindo maldição, a gente está semeando destruição. Então a Bíblia diz que se nós tivéssemos que fazer alguma coisa, que seja para abençoar. Se a gente tem que abrir a boca, que seja para ser bênção. Mas a gente já sabe disso, que o crente não deve ser fofoqueiro, que o crente não deve ser falador, que o crente não deve ser maldizente, o crente não deve falar mal do seu irmão. A gente já sabe disso, a Bíblia já nos ensina, a gente já está ciente disso. Mas Pedro está dizendo: eu quero que vocês se lembrem disso, e vocês não se esqueçam disso. E hoje à noite, já que a gente está diante de uma celebração de ceia do Senhor, que já será realizada, nós precisamos lembrar dos ensinamentos bíblicos para nós, dos ensinamentos da palavra de Deus para nós. Precisamos lembrar daquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. Lembrar do quanto o Senhor nos ama, de quanto o Senhor perdoa os nossos pecados, como já foi tão mencionado hoje à noite, o maior preço já foi pago por nossa vida. Que a gente se lembre disso quando tomarmos o pão, tomarmos o vinho nessa noite, que a gente se lembre o que nós temos como servos do Senhor, o quanto nós precisamos viver para Deus, viver para a sua glória, viver para Ele, obedecer a Ele, obedecendo a sua palavra, e que a gente viva realmente de forma que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos celebrar a ceia do Senhor, com temor no nosso coração, e certo de que o Senhor perdoa os nossos pecados, nos deu vida em seu nome, e tem para nós as bênçãos tão gloriosas descritas no texto sagrado. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Eu quero convidar a irmã Bia e o irmão Salatiel para nos ajudar aqui na mesa. Nos diz a palavra bendita do Senhor: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e,
tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós Te damos graças por Tua bondade e por Teu amor para conosco. Te louvamos, Senhor, porque o sacrifício na cruz não foi em vão. Como resultado desse Teu sacrifício, estamos nós aqui nessa noite louvando e adorando o Teu nome, alguns participando dessa ceia. Deus, que graça seja derramada sobre a vida de todo o Teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem servir. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Mas que a neve, alvo, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os membros têm o pão. Disse o Senhor Jesus: Este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso quando comerdes, em memória de mim. Comamos todos o pão. Louvado seja Deus. Todos têm o vinho? Disse o Senhor Jesus: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Bebamos todos do vinho. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Louvado é o teu nome. Terceira estrofe. Se nós a ti confessarmos
seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Mas que a neve, se nesse sangue lavados, mais alvos que a neve serei. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venham. Vamos colocar em pé, irmãos. Vamos orar a Deus. Que nessa oração nos coloquemos diante do Senhor para dizer a Ele o quanto nós desejamos viver para a glória do Seu nome, servir a Ele. O quanto nosso desejo é que a nossa vida seja dele realmente. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, é para Ele, é dele a vida agora. E que seja assim, que não seja em parte dele. Às vezes acontece como nos referimos hoje na pregação: eu sou dele para cantar no louvor, eu sou dele para cantar no altar, eu sou dele para participar do culto avivado, do culto de oração, eu sou dele para participar daquele culto específico, mas a língua não é dele, a boca não é dele quando está fora do culto, do ambiente de culto. Que a gente coloque diante do Senhor dizendo: Senhor, que sejamos teus, porque o Senhor nos comprou com seu sangue. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, Senhor, é maravilhoso estar na tua casa, é maravilhoso estar na tua presença, cultuar o teu nome. Ó Deus, é maravilhoso ouvir a tua palavra. E que, ó Deus, a tua voz realmente seja ouvida por teu povo, por tua igreja, quando a tua palavra for anunciada, Pai. Deus bendito, que a gente não viva aquilo que comentamos hoje à noite, o avivamento de um culto, a espiritualidade de um momento de culto, a santidade em um momento do culto, mas que tenhamos nós, ó Deus, essa santidade em vida, essa espiritualidade em vida, que a gente tenha uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida que testifique do Senhor, meu Deus. E se assim não for, ó Deus, que o Senhor nos constranja a ser, que o Senhor nos moa, que o Senhor nos traga para essa tua vontade, para esse teu querer. Deus bendito, em nome de Jesus, que a gente não esteja satisfeito, ó Deus, com a nossa aparência, com o nosso modelo de crente, que a gente queira viver mais para ti, ser mais teu a cada dia, Senhor. Que a gente não se convença, Pai, de o simples fato de ter vindo ao culto no domingo, ao culto na igreja ou em um outro dia. Pai querido, que isso seja suficiente, que a gente queira mais comunhão, mais intimidade contigo, que a gente queira viver mais para ti, andar mais e mais perto de ti, ó Deus. Que a tua palavra, Senhor, não apenas seja proferida por nossa boca, mas ela seja lida em nosso viver,
em nossas atitudes. Senhor, consola corações aflitos e angustiados, doloridos. Dá forças, renova, Senhor, o Senhor é poderoso para isso. Aos enfermos dê saúde, meu Pai. Sara, meu Deus, em nome de Jesus. Oramos durante tantos dias, Senhor, pedindo que o Senhor abreviasse os dias dessa pandemia. E nós te louvamos o teu nome, ó Deus. Vivemos já dias melhores, temos cautela, temos cuidado, sim, Senhor. Mas o medo, Senhor, ele tem dado lugar, ó Deus, a alegria de estarmos cultuando, a alegria de estarmos adorando ao Senhor. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dado resposta à nossa oração, e nós louvamos o teu nome. E cremos, ó Deus, que o melhor está por vir, que o Senhor tem algo muito melhor para ser revelado, para ser mostrado, para ser derramado sobre a vida do teu povo, mesmo em dias maus, mesmo em dias difíceis. Cremos que há o melhor do Senhor para nós vivermos para a glória do teu nome. Deus, te agradecemos em nome de Jesus pela vida de todos que estiveram e fizeram este culto hoje à noite, não somente aqui, ó Deus, na igreja, mas aqueles que de casa, Senhor, acompanharam, cultuaram conosco. Que a tua bênção se estenda sobre todos em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.